Fala turma, boa noite, bem-vindos ao episódio 16 do Porto 2107. Aqui eu vou responder, na verdade eu respondo dúvidas da nossa audiência, dúvidas dos nossos alunos, e hoje eu trouxe aqui duas grandes perguntas. Normalmente eu respondo três, mas essa realmente são duas, porque justamente eu preciso de um pouco mais de tempo para explorar aqui as respostas. Mas antes eu quero mostrar para vocês e algo que normalmente não é comum, então por isso que eu quero mostrar para vocês o seguinte: hoje de manhã eu recebi esse envelope. Você já deve ter visto aí que para quem está no YouTube, né, para quem está no Instagram, é um envelope do Coach Rocha, é um dos nossos alunos, e também um adesivo, uma máscara, né, que ela não está aqui também, mas cara, sim, todos são especiais, mas esse aqui foi sensacional, que é uma carta. O cara me mandou uma carta, ele é meu aluno, então, eu achei essa carta sensacional. Tem muita coisa boa aqui, eu acho que vale a leitura, mas o que eu falei para ele, eu vou colocar isso aqui num quadro, porque uma das, de certa forma, dos meus grandes motivacionais para estar aqui nesse jogo, né, para estar aqui nesse game, é justamente ver o que o meu trabalho faz, né, e que meu trabalho faz aí gera nas pessoas. É algo que até converso muito com a minha esposa, até converso assim com pessoas próximas de mim, que normalmente eu não tenho noção da dimensão do trabalho, até onde ele chega, né? Porque normalmente os conteúdos, as lives, enfim, algum ensinamento, a gente passa aqui por meio do vídeo, mas o feedback nem sempre chega, né? Às vezes chega em comentários, às vezes chega em direct, às vezes chega em um comentário no YouTube, mas realmente ter digamos assim, esse reconhecimento é muito bacana, ok? Então, quero deixar aqui meu agradecimento de público ao Rocha ter me presenteado, eu achei muito bacana. Inclusive eu vou fazer aqui na minha casa o espaço para a sala de troféus, porque os meus alunos me dão cada presente muito bacana, assim, tanto da marca deles, tem essa aqui do Felipe, ó, Felipe Oliveira, físio, nosso membro do programa Infinity. Esse aqui é a caneca dele do Clube de Resultados. Inclusive, amanhã vai ter o Clube de Resultados. Eu fortemente recomendo que você participe, porque ele te dá uma noção muito grande de gestão. Amanhã vai ser gestão, amanhã vai ser sobre gatilhos mentais. Então, é um cara que faz um trabalho bem bacana também. Então, olha só como é legal, né? Quando você presta um ótimo trabalho, quando você, de certa forma, está conduzindo aí o seu projeto de uma maneira assim, que eu falo muito para eles, a forma como eu conduzo o meu trabalho, eu conduzo no passo a passo, eu conduzo pensando a longo prazo, eu não faço os meus projetos pensando aqui a curto prazo, pensando, não deu certo, eu vou parar, não. É uma das coisas que eu tenho de grande força, e isso eu falo sem modéstia nenhuma, porque eu me autoconheço, é a questão da disciplina e a questão da persistência. Então, quando eu cito para os meus alunos e para quem eu mentoro, persistência e disciplina é o grande segredo do sucesso no marketing digital, enfim, para quem tem um negócio digital. Por quê? Porque assim, o não faz parte do processo, né? O não faz parte. Você pega um não do cliente, ou pega um agora não, pega de certa forma, uma desconfiança, mas isso não quer dizer que você, de certa forma, é um fator para você desistir. Muito pelo contrário, é um fator para você avaliar o que está fazendo de errado, digamos assim, que precisa aprimorar, e é um fator e um combustível para você, cara, vamos focar aqui em quem quer, vamos focar aqui nos próximos, porque, cara, isso aqui é tanto eu quanto, enfim, quem está comigo um pouco mais, a gente vai completar 3 anos de alunos aqui com a gente, olha só que legal, e aí eu percebo neles também, eles já perceberam isso, de que quanto mais a gente foca, quanto mais a gente persiste, quanto mais não a gente também pega assim, a gente também pega situações inusitadas, a gente também pega situações que a gente achava que não ia dar certo e acabou dando certo. Então, de certa forma, um processo muito bacana aí pra gente, de certa forma, focar, tá bom?
Por que eu estou falando de tudo isso? Porque tem tudo a ver com o assunto de hoje, que na verdade é oferta, pessoal. Chegou uma pergunta aqui de uma aluna minha, mais ou menos assim: Bruno, eu preciso aprender oferta, preciso ofertar, porque eu já tenho muito conhecimento técnico da minha área, eu já tenho conhecimento aqui muito aprofundado de treinamentos, cursos e tudo mais, mas cara, preciso aprender de certa forma, a fazer oferta. E como é que eu faço oferta? E aí eu cheguei e perguntei a ela, né? Olha, como é que você vai, de certa forma, qual que é o teu, de certa forma, o teu estado confortável para fazer oferta? Porque é o seguinte, existem ofertas que, por exemplo, eu posso fazer uma oferta de lançamento interno aqui, né? Fazer aqui com vocês, no final da aula faz uma oferta, essa é uma. Mas eu posso também fazer uma oferta ali conversando com o cliente, né? Conversando ali, ligando ou fazendo um vídeo, né, para ele. Ou você pode também fazer numa palestra, enfim, depende muito da circunstância. O que eu, de certa forma, recomendo que, enfim, menos vem funcionando é quando nós pegamos o que a gente chama de cliente frio, né? Quando pega o contato frio ali. O que é isso? Que é quando, por exemplo, eu chego com uma pessoa que mal me conhece, quando eu chego com alguém que nunca ouviu falar de mim, eu chego com ela e falo: oi fulano, tudo bem? Quer comprar o meu curso? Quer comprar o Estratégia Digital? Meu curso de treinamentos, meu curso de treinamentos de venda, meu curso de exemplos de estratégias para aplicar no seu negócio? Ela vai ficar: poxa, quem é você? Eu nem te conheço. Então, é o seguinte, normalmente a oferta eu comparo muito com um processo de relacionamento. Normalmente um processo de relacionamento, assim, relacionamento pessoal mesmo, ele tem um passo a passo, ele tem uma jornada, por mais que a gente de certa forma não perceba isso com um rigor de detalhes, né? A gente de certa forma não para ali para pensar nas etapas, mas a venda ela é uma etapa também, tá, pessoal? Então por isso que uma boa oferta, uma grande oferta, ela é uma oferta que ela tem uma construção, ela de certa forma tem um processo. E digamos assim, como é que eu faço para começar a Porto? O que eu preciso fazer? Uma das primeiras coisas é o seguinte: você precisa ter muita clareza da promessa do produto. Na verdade, você tem que ter muita clareza da promessa que o teu produto entrega. Toda venda é uma promessa, então você tem que ter muita clareza do que o teu produto entrega. Por quê? Para evitar de achar que qualquer pessoa que entre em contato com você, o teu produto serve para ela. Às vezes, nem sempre. Às vezes, por exemplo, quando entra em contato comigo, às vezes eu identifico: poxa, fulano, ciclano, eu mentoria, ainda não recomendo para você, porque é interessante você focar na base. E a base você pode aprender no curso online, no Estratégia Digital, você pode aprender na minha comunidade, das minhas aulas ao vivo. A mentoria, ela é mais focada para pessoas que já têm, de certa forma, já tem uma certeza absoluta de ter um negócio digital, já de certa forma entendem o que é o processo. E terceiro, elas de certa forma começam a perceber a importância de ter um direcionamento. Tá? Então perceba como é um processo. Por isso que é importante você ter uma série de ofertas, né? Ter uma série de produtos ali, porque justamente você de certa forma começa a direcionar o melhor produto para o seu cliente. Às vezes, um exemplo, para algumas pessoas, né, que não são de certa forma apreciadoras de vinho, não faz sentido para ela comprar uma garrafa ou comprar uma estante ali, uma adega inteira ali de vinhos de outras, digamos assim, dos mais sofisticados, porque ela não vai saber distinguir qual que é o mais sofisticado, qual que é o menos, ela não vai ter critério, porque ela não conhece. Então, qual que é o caminho indicado para ela? Talvez seja uma dose, talvez seja, enfim, 2 dedinhos ali, não sei como é que chama, eu nem sou especialista ali em vinho, se tiver alguém especialista em vinho, me corrija aí. Então, perceba que ela primeiro tem que começar começar aprendendo do básico, tem que começar, enfim, da dose, depois vai aumentando gradativamente, vai conhecendo as safras aqui, por exemplo, brasileiras, depois vai migrando para os outros países, do Chile, enfim, algo nesse sentido, e ela vai começando a migrar até o ponto de que ela vai querer: opa, eu quero ter um curso sobre isso, eu quero ter um mentor sobre isso, eu quero ter uma aula ao vivo com esse cara aqui que ele vai me ensinar sobre os vinhos. Então, olha só como é interessante, né? Aqui a gente tem que fazer distinção também da oferta. Não adianta eu ter só um produto e ofertar para todo mundo. Cara, isso vai dar ruim, vai dar
vai dar problema aí no teu negócio. Por que você disse? Porque eu já passei por isso. Eu já cheguei ao ponto de ofertar mentoria para pessoas que, cara, não era mentoria para ela, não era consultoria para ela, não era acompanhamento a longo prazo para ela. E aí eu comecei a perceber, cara, realmente preciso de um outro produto para ela. Às vezes a culpa nem é dela, a culpa é minha, porque eu não tive, de certa forma, essa visão lá atrás, que hoje eu já tenho essa visão. Hoje eu já consigo perceber o produto ideal para cada cliente, tá? E isso vem funcionando muito porque é uma das melhores formas de você, de certa forma, adotar essa estratégia, né? Por que eu recomendo que você faça essa estratégia? Porque você desenvolve o teu cliente, tá? E começa a perceber que existem outros produtos e ele vai fazendo a migração, tá? Ele vai fazendo ali o cross-sell, que a gente chama, né? Ou, dependendo do caso, o upsell, que é justamente fazer ali dando up ali nos produtos. E isso é fantástico para você, porque valoriza os teus produtos, tá bom? Então, antes de pensar em fazer oferta, você tem que primeiro pensar na promessa, tá? Promessa do teu produto, o que ele, de certa forma, promete. O outro ponto sobre a oferta é o seguinte: toda oferta é um caminho, tá? Como assim, Bruno? Por exemplo, ontem na minha aula ao vivo do Estratégia Digital, que eu dou aula somente para os meus alunos, pelo menos uma vez por quinzena, toda quarta-feira, às 20h07, eu cheguei com eles e falei o seguinte: ontem a nossa aula foi sobre o ABC das vendas. O ABC das vendas, eu acho muito legal essa aula, porque é uma aula técnica, é uma aula que, por exemplo, eu vejo pouca gente assim falando em live, alguma coisa assim, porque é uma aula técnica, né? E a aula técnica, ela vai atrair realmente quem gosta muito do assunto. E eu expliquei isso para eles: olha, pessoal, a gente vai ter uma aula técnica hoje, talvez eu seja um pouco aqui mais fora do comum, né? Tentei ali trazer um pouco mais de diversão e tudo, mas por que é legal eles aprenderem a técnica? Porque justamente quando ele entende a técnica, começa a aplicar a técnica. Então vamos lá, o que isso tem a ver com a oferta? Seguinte: teu cliente hoje, ele está no estado que ele tem um desafio, ele tem um problema a resolver, ou ele nem sabe que tem um problema a resolver. E a gente, como vendedor, vai ter que desenhar esse problema a resolver para ele, sabe? Então, por isso que a grande sacada é o seguinte: explique o problema do cliente melhor do que ele. Começa a apresentar ali uma oportunidade, começa a mostrar para ele que existe um caminho para a oportunidade, que muitas das vezes as pessoas não sabem. Então, por exemplo, supondo aqui que eu pego um exemplo de um dos meus alunos, o Rogerinho, por exemplo, que ele está com maratona RC de emagrecimento, tá? Quem quiser conhecer, vai lá, segue o Rogerinho, que ele está com o carrinho aberto lá. E ele está fazendo uma maratona de emagrecimento. Então, todo dia ele está mostrando lá depoimentos de pessoas que entraram e depois de 2 semanas tiveram resultado. Ele atende somente mulheres, tá, pessoal? Só esclarecer aqui. E ele mostra lá as mulheres que ele atendeu, enfim, de vários segmentos, de várias profissões. E ele está mostrando que ele está dando uma oportunidade. Qual foi o caminho que ele está mostrando? Ele está mostrando o caminho de depoimentos, ele está mostrando o caminho de que, olha, vem aqui no link da bio, se cadastra, você vai ter acesso às minhas aulas ao vivo, você vai ter acesso ao meu treinamento, a minha planilha de treinamentos, vai ter também acesso aí a algumas sessões em que eu vou te orientar sobre o processo de emagrecimento, porque o processo de emagrecimento não envolve só o físico, né? Envolve também aqui, ó. Às vezes o jogo é mais aqui do que o físico, dependendo do caso. Então, olha só como ele apresenta para os clientes dele, um caminho, tá? Então, por isso que a oferta, você tem que mostrar o caminho para o cliente, que muitas vezes ele não sabe. O outro ponto da oferta é o seguinte: o cliente, ele já, que é o ponto B, né, que eu chamo, o cliente, ele já tem, de certa forma, o ideal, o que ele acha de ideal, o ponto que gera muito prazer nele. Então, por exemplo, pegando aqui aí um contexto ali, também até de emagrecimento, né, pegando aqui eu pegar aqui o meu exemplo, eu comecei a treinar justamente porque eu foco em longevidade. Eu quero ser digamos assim, um vovô, que eu consiga brincar com meus netos sem sentir dor, que eu, se possível, correr com eles, se possível, pegar no colo e tudo. Eu quero viajar e levantar minha bolsa aqui, colocar no bagageiro sem, de certa forma, precisar de ajuda e sem sentir dor. Foi por isso que o grande fator para eu começar a treinar, né? Não foi nem tanto estético, assim, foi mais questão de pensar lá na frente. E aí,
o que eu desenhei na minha cabeça? O meu ponto B. Pô, como é que vai ser lá na frente, brincando com meus netos e tudo. Então, esse foi meu fator decisivo. Esse foi o ideal para mim. Então, quando eu falei para minha personal, ela montou um treinamento justamente para isso, tá? Então, olha como é interessante você também saber ter muito claro, né, como que o teu cliente deseja estar. E quem é que vai ser a ponte para, de certa forma, fazer acontecer esse sonho? E lembrando, tá? Às vezes é sonho ou às vezes é resolução de um problema, tá bom? Geralmente esses dois aí que, de certa forma, movimenta qualquer pessoa, até eu, qualquer pessoa, a, de certa forma, a comprar alguma coisa. Ou é para resolver um sonho, né? Ou, desculpa, para realizar um sonho, ou é para sanar uma dor, para resolver um problema, para resolver aí uma coisa que está gerando nela uma série de outros problemas, tá? Então, isso você tem que estar muito claro. Porque, por exemplo, qual que é o problema que eu resolvo com o meu curso, que é o Estratégia Digital? Primeiro, você vai aprender a empreender. Segundo, você vai ter estratégias que funcionam no negócio digital. Você vai entender como é que cria um negócio digital. E você, de certa forma, vai ter ideias criativas para aplicar no seu negócio. E, principalmente, as aulas ao vivo, você vai conviver com pessoas que, de certa forma, decidiram viver de negócio digital. Porque, gente, isso aqui tem um fator muito poderoso na hora de você decidir empreender. Um exemplo. Por que vocês acham que, por exemplo, preparatório de concurso público, enfim, ou de pré-vestibular, por que ele coloca ali o grupo, né, para estudar e tudo, e eles compartilham, porque eles compartilham do mesmo propósito, eles compartilham ali dos mesmos anseios e desejos, inclusive das mesmas dores, né? E eu sei porque eu já fui servidor público, eu já convivi, né, nesse contexto. E em muitas ocasiões o próprio grupo dá força um para o outro. Então, por isso que os meus grupos, tanto do Programa Infinity, tanto da Mentoria do Porto, que são os grupos que eu mentoro, e agora está vindo outra turma do Estratégia Digital de curso online, eu consigo reunir todo mundo ali que compartilha da mesma dor, que de certa forma tem a jornada do empreendedorismo, né? Tanto ali de melhorar a parte de vendas, tanto de melhorar a questão de tráfego, tanto melhorar questão de imagem, de vídeo, tanto melhorar a questão de gestão da própria empresa, né? Tanto também melhorar a questão de atendimento, tanto também melhorar a questão de atualização sobre negócios também. Isso é muito importante, esse momento que nós estamos passando, né? De questão de isolamento, de hoje o digital, todo mundo olhando para ele de certa forma, ele traz inovações também, tanto que se você for um pouco mais atento ao digital, você vai perceber que praticamente ali as redes sociais, as principais redes sociais estão se movimentando, elas estão trazendo inovações, elas estão trazendo upgrades, elas estão trazendo ali, elas estão ouvindo o usuário também. O Instagram recentemente mudou, né? Ontem, eu não lembro exatamente. Então, olha só como é interessante, né? Se eles estão promovendo isso, é sinal de que tem demanda, é sinal de que o cliente, que de certa forma somos nós, né? A gente tem solicitado isso deles e tem nos atendido. E é a mesma coisa para uma empresa, tá? Não adianta você ficar fixo ali no teu modelo de negócio, não adianta você ficar fixo no teu processo de negócio, também isso é importante. Eu só vou atender dessa forma, eu só vou vender dessa forma, eu só vou entregar dessa forma. Calma, as coisas mudam muito rápido. E se você não ficar atento, né? Se você de certa forma não entender esse jogo, o teu negócio fica para trás. E pessoal, antes, né? Enfim, antes da internet, eu vou dizer assim, um negócio ele ficava para trás um tempo mais demorado. Hoje o negócio fica para trás muito rápido, mas muito rápido mesmo. Se você for observar ali as estatísticas de falência ou de próximo disso, você vai ver que é muito rápido. Então, esse é o nosso desafio quando empreendedor também, a gente investir em atualização. Por exemplo, até 2017, quando eu comecei, eu pouco me interessava sobre tráfego. E hoje é um assunto que eu tendo a mergulhar mais, que eu estou estudando profundamente e tudo, porque eu tenho percebido que o mercado está indo para isso.
né? Porque o Bruno ele está inventando moda. Não, o mercado está indo para isso. Eu tenho percebido o mercado indo para isso. Outra coisa que eu tenho percebido é que a forma como o marketing tem se posicionado hoje, ele está mudando muito também, né? Não adianta mais você fazer somente ali os melhores anúncios, os melhores vídeos e aquela coisa toda, achar que é somente isso. Não, você precisa também sair um pouco aí da sua casinha, sair um pouco do seu casulo e se relacionar com o cliente e comentar lá o post dele. Mas eu só quero que ele me siga. Não, cara, vai lá e segue também. Vai lá e comenta, vai lá e se interessa pelo conteúdo do teu potencial cliente. Interage com ele, manda um direct, manda um vídeo no direct. Oi, fulano, tudo bem? Eu vi aqui que você está precisando de um produto de artesanato. E, cara, por incrível que pareça, eu tenho a solução para você. Eu fabrico aqui os artesanatos e tal, eu tenho aqui o meu portfólio. Dá uma olhadinha aqui no meu link e se você gostar, se te interessar, eu tenho um e-book gratuito que vai te ajudar aí de certa forma, conhecer um pouco mais sobre artesanato, a minha visão e também sobre o meu produto, tá? Então, olha só como eu gerei relacionamento só a partir de um direct, de um vídeo que eu mandei lá com o meu cliente. Então, perceba que às vezes não é só esperar o cliente chegar para você. Você tem que ir lá, tá? Hoje o marketing é mais ou menos isso. Se você perceber, por que Netflix, por que McDonald's, por que enfim, outras plataformas, elas de certa forma estão interagindo com o público, porque justamente é isso, é exatamente essa questão que eu estou levantando para vocês, de que é o momento da empresa ela interagir com o público. Isso gera uma empatia e isso gera posicionamento. A gente começa de certa forma a ter aí um nível de satisfação com a empresa muito maior. Então, se os grandes estão fazendo, já é um modelo para a gente fazer também. Não basta só focar em produto, percebe? Então, por isso que assim, eu hoje me considero, além de presidente da minha empresa, enfim, empresário, mas eu hoje me considero um estrategista digital. E que troço é esse? De onde surgiu? Foi algo que veio aqui de dois pontos. Primeiro, os meus alunos me falavam muito isso. Pô, você tem muitas ideias bacanas, eu sento aqui contigo, pô, abre a mente, tem uns negócios muito legal aqui, bacana. E se deixar, eu não paro de falar. E aí eu pensei, pô, sou bom em estratégia, bacana. E aí eu percebi que, cara, eu gosto muito dessa parte do digital. Tanto que eu gosto muito que desde a época lá do Orkut, desde a época do MSN, eu já gostava, assim, de estudar sobre redes sociais. Eu ainda vou postar daqui a algum tempo, mas os temas das minhas, do meu TCC e do meu artigo, é tudo a ver com digital. Eu vou postar aqui para vocês verem, para mostrar aqui que eu provo, né, o que eu tô falando. Não é só falar por falar. Isso lá atrás foi 2009, outro 2012, 2011 por ali. E eu já acreditava que o Facebook era possível educar. Eu já acreditava que, por exemplo, era possível quebrar um pouco, né, o que a gente hoje entende sobre educação híbrida, né, sobre o conceito híbrido. Eu já acreditava que lá era possível o professor, que na época eu era professor de sala de aula, então eu acreditava que era possível fazer essa mescla, né? ou realmente fazer o 100% digital. Então, isso tudo tem a ver com a oferta, tá bom? Então, como é que eu faço a oferta com segurança? Primeiro, estuda, treina, se especializa, procura alguém que sabe te ensinar sobre ofertas e, principalmente, começa a entender o que é o problema do teu cliente, quais são as dores e, principalmente, qual que é a tua força, qual que é a promessa, o que você resolve, tá bom? Não adianta você chegar lá na frente e achar que mostrou a embalagemzinha ou a fotinha do produto que vai vender. Não, tem um processo muito mais aprofundado. Tá bom? E a última pergunta de hoje é o seguinte: Bruno, ter um negócio físico ainda vale a pena? Funciona, né? Porque eu tô vendo muito digital e tal, galera toda indo pro digital, mas o físico, será que funciona ainda? E aqui é o seguinte: todo negócio funciona desde que você entenda sobre o negócio. Tá? Essa aqui já é a resposta definitiva. Não adianta você, de certa forma, comprar uma prancha de surf porque você acha bonito e você chegar lá e nunca teve uma aula e achar que vai ter uma performance igual do Kelly Slater ou do Medina. Não, primeiro você precisa entender, né, para que serve a parafina, como é que é as ondas, o que eu tenho que fazer primeiro, como é que eu entro no mar, qual roupa que é adequada, para que serve aquela
aquela parte que engata aqui no tornozelo, que olha, eu nem sei o nome, eu também não conheço. Então, por que o Medina, por que o Kelly Slater, por que esses caras têm sucesso, o que eles fazem, o que eles não fizeram, que erros que eles tiveram, para eu não cometer também. Então, perceba que você precisa o quê? Estudar e aprender. E a mesma coisa que eu digo para quem quer um negócio físico. Primeiro, estuda. Primeiro, entende o teu negócio. Primeiro, faz uma pesquisa de mercado. Será que vale a pena? Segundo, será que vale a pena considerar os custos? Porque, logicamente, um negócio físico, você vai ter custos diferentes do digital. Quer dizer que o digital não tem custo? Tem custo sim. Um deles é o tempo, tá bom? Eu, por exemplo, estou pagando aqui um imposto chamado tempo. Eu poderia estar fazendo outra coisa que eu gosto, mas não, estou aqui com vocês toda quinta-feira, 21h07, e todo sábado, 8 e 7 da manhã, eu estou lá no YouTube dando uma aula sobre estratégia digital. Então, olha só, é o meu imposto que eu pago também. Não é só a questão financeira, mas e o principal, gente, o principal custo de ter um negócio digital é tempo, tá? Você vai precisar de tempo para investir tanto na melhoria do teu negócio, tanto em aprender coisas novas. Para vocês terem uma ideia, a minha rotina, ela hoje, eu estou um cara muito ativo, assim, sabe? Por quê? Porque além de eu ter, os meus alunos cresceram, né? No início eu tinha 5, 6 alunos, hoje eu tenho perto de 50, então tenho que dar todo o suporte para ele. Hoje eu tenho necessidade da minha esposa me ajudar mais em outras coisas que ela faz aqui, me ajuda. Eu tenho que fazer a gestão financeira da empresa, eu tenho que prestar, né, atendimento aos meus alunos, estou gravando meu curso online, estou dando as aulas ao vivo, e o detalhe, eu estou estudando 2 pontos de que eu normalmente não estaria estudando em outro momento, que é gestão de tráfego, e o outro é sobre o gerenciamento de uma empresa, o gerenciamento aqui de tarefas, gerenciamento de rotina. E por que eu estou estudando isso, pessoal? Como eu falei antes, gestão de tráfego, eu vejo que toda empresa precisa ter um gestor de tráfego. Esse aqui é algo que eu já identifiquei, é algo que eu falo para os meus alunos, é algo que eu bato na tecla. Toda empresa precisa ter um gestor de tráfego, seja qualquer segmento que for, precisa ter um gestor de tráfego. Então eu quero aprender justamente para que eu entenda as nuances, logicamente, para eu ser o gestor de tráfego aqui da minha empresa, mas que também, de certa forma, que eu consiga orientar o meu cliente a contratar um bom gestor de tráfego, tá? Então, por isso que eu decidi estudar isso profundamente. E, assim, é muita coisa nova, é muita estratégia nova, é muita coisa assim que vem evoluindo rápido, né? E, cara, sou faixa branca, eu tô lá, pego aqui meu computador, vou aqui, anoto, e eu tô estudando como certas vezes eu já estudei sobre vendas, sobre gatilhos mentais, enfim, sobre copy. Então, olha só como é uma evolução, né? Outro ponto, por que eu tô estudando sobre gerenciamento de empresa? Por que eu tô estudando gerenciamento de tempo e de tarefas? Porque uma empresa, ela tem 4 pontos, eu já falei isso muito em outros podcasts, que é mais ou menos assim, é a direção, gerência, supervisão e operacional. Então, quando você é sozinho, quando você é uma equipe, uma empresa, né, como nós falamos aí, você é os 4, é por isso que você sente aquela sensação de sobrecarregado, de você vai dormir, pô, tem outra coisa para fazer, tem mais coisa para fazer, no outro dia a mesma coisa, porque você é sozinho, cara, você é uma equipe, você é uma empresa, né? E o que é o ideal? É que você comece a ter uma equipe, o ideal é que você decida se você quer ser o gerente ou se você quer ser o diretor. Normalmente, para quem quer ser dono do seu negócio, para quem é empreendedor de fato de direito, né? Eu recomendo que ele seja o diretor. E o diretor, o cargo de direção, gente, é um cargo extremamente estratégico e um cargo extremamente de atualização. Então, por exemplo, supondo que este microfone aqui bonito, ele comece a quebrou, né? Eu como diretor da empresa, o que eu faria? Pegaria, enfim, delegaria isso ao meu colaborador e fala, fulano, pode consertar para mim, verifica o que está acontecendo, mas como eu sou os 4, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ou tentar resolver isso aqui sozinho, ver um tutorial aqui no YouTube, saber o que aconteceu de errado,
ou eu vou ter que ligar para uma assistência, eu vou ter que comprar outro. Então, olha só como eu acumulo funções. Então, isso eu percebi na minha rotina de trabalho, e isso eu comecei, cara, preciso aprender a delegar, preciso aprender a ter um gerenciamento maior da minha empresa. Por quê? Meu negócio está crescendo, os alunos precisam mais de mim, logicamente, se eu fiz uma oferta, eu tenho que cumprir o que eu prometi a eles. E, logicamente, eu preciso crescer como organização, é algo que eu falo muito para todo mundo. Tira da cabeça esse negócio de que eu vou ter um negócio para vender muito. Calma, primeiro você precisa ter um negócio para se organizar. Se organiza primeiro. Pessoas organizadas, elas têm sucesso. Coloca na cabeça isso daí, escreve na geladeira, escreve no celular, qualquer coisa. Pessoas organizadas, empresas organizadas têm sucesso, tá? E isso tem que ser assim, o teu lema, o teu tema aí do celular, sei lá, coloque em algum lugar que você lembre. Organização. E é algo que eu bato muito na tecla. Por quê? Devido à nossa sociedade, a internet como um todo, a gente tem excesso de informação e excesso de tarefas. Então, me fala aí, você que fez aquelas metas ali do final do ano, né? Ano que vem eu vou fazer isso, fazer aquilo. Quantas das metas que você colocou, você já cumpriu? Então, estatisticamente, isso foi até algo que eu aprendi com o Wendel Carvalho ontem. É justamente o seguinte: estatisticamente é melhor que você coloque menos metas para traçar do que várias, porque estatisticamente quando a gente coloca várias, a gente tende a não focar nas várias, né? E tende a deixar de lado. E quando eu coloco ali entre 5 ou 3, eu foco muito e elas acontecem. E toda vez que eu tenho um projeto que de certa forma ali acontece, ele se transforma em outro. Que é um exemplo. Eu sei que alguns de vocês aqui tinham uma meta de se formar na faculdade. Beleza, cumpriu a meta. E o que vem depois? Agora eu quero uma pós, eu quero mestrado, eu quero fazer um curso, eu quero aprender a vender, eu quero aprender a fazer vídeos aqui na internet. Aí lá vem outra meta. Então percebe que uma meta, ela vai te levando a outra, é uma escadinha, e você vai se desenvolvendo. Quem ganha é você, tá? Algo que eu falo muito, conhecimento ninguém tira de você. Por isso que eu altamente recomendo que todo empresário de sucesso também, além de ser organizado, tem que estudar muito, mas estudar demais. Eu tinha um conceito diferenciado na época, antes de entrar no empreendedorismo. Eu achava que, por exemplo, para passar em concurso público, né, onde eu passei, eu tinha que estudar muito. E depois eu fico, caramba, eu passei uns 2 anos estudando para vestibular, eu passei uns 3, 4 anos estudando para concurso público até passar, e eu nunca, gente, estudei tanto na minha vida como, né, vestibulando, como servidor público ali, né, concursado, mas eu nunca estudei tanto como empresário, mas nunca na minha vida eu estudei tanto. Então eu tenho livro para cá, eu tenho podcast, eu tenho conversa com os meus alunos que eles têm, né, não é porque eles são meus alunos que é só eu que ensino, muito pelo contrário. Por isso que eu dou muito valor ao meu grupo, né? O grupo não é só eu que ensino, não. Eles me ensinam muita coisa lá também. Então, perceba que existem várias formas de aprendizado, várias formas de você, de certa forma, evoluir, tá bom? Então, voltando aqui à pergunta para a gente caminhar aqui para o encerramento, vale a pena ter um negócio físico? Estuda primeiro, tá? Entende primeiro, dá nada de ser aventureiro, nada de, eu vou fazer e vai dar certo porque deu para o outro tem a vida dele, o outro tem o terreno dele, o teu terreno é esse aqui, ó, teu terreno, teu jogo é esse aqui, então foca no teu. Aí você pensa, cara, o que eu preciso aprender? Então eu preciso aprender como é que funciona esse negócio aqui, preciso aprender se realmente vale a pena aqui na minha região, preciso aprender se no meu bairro vinga ou se eu tenho que migrar para outro bairro, eu preciso aprender aqui também a fazer o cálculo das despesas e fazer o cálculo aqui dos meus colaboradores, né, que é a tua gestão financeira. Outra que você precisa aprender a gerir teu tempo, né? Não adianta você morar lá na tua empresa e deixar a tua família de lado, ou deixar aí teus filhos, ou deixar, enfim, sua mãe, seu pai de lado, teus amigos de lado. Não, cara, você tem que ter um equilíbrio. Não adianta você morar na empresa, o workaholic não rola não, tá? Você vai pirar o cabeção ali, tá? Outra, você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa relaxar a mente. Então perceba que o tempo é importante, tá? Leve isso em consideração antes de pensar no teu negócio físico, tá bom? Outra coisa, será que eu vou ter sócio? E esse sócio, quem é esse sócio? Conheço, não conheço? Mas ele é sócio investidor. Calma,
entende também essa questão da sociedade. A gente até pode fazer um podcast somente falando sobre sociedade, tá? Porque sociedade é um casamento, pessoal, e tem que ser um casamento saudável, um casamento a longo prazo. Não adianta fazer um casamento de qualquer jeito, porque vai dar ruim, vai dar problema, vai dar merda, tá? Vai dar alguma coisa ruim no teu negócio. Então perceba que tudo, pessoal, é estratégia, tudo você tem que ter estratégia. Evita ao máximo fazer, principalmente negócios, fazer de qualquer jeito. Por isso que por isso que eu criei empresa, é por isso que eu tenho aluno, é por isso que eles estão aqui, estão chegando há 3 anos, e você pensa, e isso é algo que de certa forma eu encaro como um fator positivo da minha empresa. Como que uma empresa tem 3 anos aí completando e tem aluno lá mensalmente remunerando, mensalmente querendo mais, mensalmente indicando? É sinal de que alguma coisa está funcionando, alguma coisa eles estão gostando, alguma coisa eles viram aqui que deu o boom. Então esse é o sinal positivo também para mim. Por isso que a cada vez que entra um aluno aqui, eu preciso me capacitar mais, eu preciso estar mais preparado, eu preciso estar mais focado, eu preciso, algo que eu particularmente não gosto, é quando você está aqui falando com alguém e, sei lá, a tua atenção está aqui no celular, ou a tua atenção está em outro local. Hoje, o que o cliente mais precisa é o nosso 100% de atenção. É o olho no olho, né? Quando tinha um físico aí, daqui a pouco vai ter, mas o olho no olho aqui no digital. Então, por exemplo, vocês hoje no 2107, vocês estão tendo aqui a minha 100% de atenção. Eu estou aqui integralmente com vocês, né? Meu filho e minha esposa estão ali, daqui a pouco eu vou para lá, mas olha só, a atenção que eu estou dando para vocês. Então, caso tenha uma pergunta, eu vou lá e respondo. Caso, Bruno, como é que é a tua mentoria? Como é que é a tua consultoria? O que é Infinity? O que é a mentoria do Porto? Quando vai ser lançado o teu curso online? Eu vou estar aqui e respondo para você, tá? Eu estou aqui com você, olho no olho. Então, perceba que não tem interrupções aqui, a não ser que a internet pare. Mas é isso, tá, pessoal? Dê atenção para o seu cliente. E a sacada final aqui para a gente encerrar, porque eu já respondi as 2 perguntas. Então, olha só, lembra que eu falei? Normalmente eu respondo 3, mas 2 rende um bloco inteiro. Que é o seguinte: por mais que o teu cliente pague R$1 para a tua solução, ou por mais que ele pague 100 mil reais, o nível de atendimento, pessoal, tem que ser igual. Tá? Eu bato muito na tecla e eu fico muito chateado quando eu percebo um aluno meu dando essas ratadas aí, essas pisas na bola, que eu percebo, porque eu também conheço os clientes dele, né? Por quê? Porque, cara, o atendimento, pessoal, ele tem muito a ver com questão assim emocional, tá? E normalmente, a depender do caso, a depender do nicho, quando eu sou mal atendido, a nossa tendência é não retornar, a nossa tendência é evitar até tocar no assunto, dependendo do nível de atendimento que você teve. Então o atendimento ele é algo primordial, vital. Se fosse um membro do corpo humano, ele seria ali o pulmão da empresa, né? Porque, cara, se você de certa forma não tem uma saúde saudável, né, o que vai acontecer? Né? Tende aí enfim, a haver a falência ali, né? E a mesma coisa na empresa, tá? Então foca muito no atendimento, seja pagando R$1, seja pagando 100 mil reais, o atendimento tem que ser o mesmo, tá bom? Só o fato de você atender muito bem, você já vai ser diferente da maioria. Então tira da cabeça aquele negócio que, eu não vou empreender porque está saturado o mercado, todo mundo fala disso. Eu ia falar palavrão aqui, não está saturado. Não tem muita gente ainda. Por quê? Tem muita gente aí fazendo péssimo trabalho. Os caras bons, os caras que fazem um trabalho bom, ainda são poucos, pessoal. Dá para contar nos dedos, dá para contar aqui, fazer uma seleção aqui de uns 30 ou 50 nível Brasil, tá? Então veja como tem segmento ainda, como tem coisas ainda para a gente explorar. E detalhe, tem até nichos que são inexplorados, por exemplo. Ontem, não sei se alguém aqui me acompanha, né, no Instagram. Toda vez que eu dou uma aula ao vivo, eu posto, digamos assim, um insight da aula. Então, são temas que normalmente quem está de fora não vai entender nada. Então, ontem eu postei ali uma imagem de Infraero, né? Não sei se vocês viram. Clica lá no hashtag Infraero, você vai ver o único curso de estratégia digital do mundo ou do Brasil. É o meu que está lá, clica lá, vai lá, hashtag Infraero, coloca lá, você vai ver a minha foto, a foto que eu postei lá. E eu falei para eles, cara, quer ver como se torna único? Foi essa estratégia que eu dei para eles. Então, assim,
Existem muitos nichos inexplorados ainda no digital. Existem muitas pessoas que ainda não são atendidas. Cabe a você que está pensando em empreender ou que já empreende, perceber isso daí e começar a focar nisso, segmentar o teu negócio, sai um pouco da média, sai um pouco, eu estou vendo outro fazer, vou fazer também. Cara, tem a tua estratégia, tem a tua personalidade, tem a tua, coloca a tua essência, a tua essência que vai fazer vender, não é a estratégia do outro, não é porque o outro está vendendo muito que eu vou fazer também, não, as pessoas querem verdade, as pessoas querem essência, tá? Quando eu comecei a empreender, eu tinha aquele mito de achar que, empreendedorismo é para esqueminha, empreendedorismo é para quem é esperto, empreendedorismo é para quem sonega imposto, é para aquele que de certa forma quer as vantagens. Eu cheguei aqui, não, o primeiro carro que eu vou defender é o carro da integridade, e dói, claro que dói, pagar imposto dói também, de certa forma fazer ali o percurso, digamos assim, sem atalhos, demora, mas cara, eu prefiro esse. Porque, como eu falei para vocês, eu penso o meu negócio a longo prazo. Eu sou um cara assim, que eu sou paciente, mas ao mesmo tempo eu tenho timing para crescer. Tá? Por que eu sei disso? Porque eu estudei, porque eu convivo com pessoas que são assim também, que me ensinaram isso também. Então é isso que eu recomendo para você, tá bom? Pensou em ter empresa, pensa também nesses outros componentes. Para de ficar olhando o outro lá e foca na tua estratégia, foca na tua essência. Por isso, Bruno, eu não sei qual que é a minha essência. Cara, investe em autoconhecimento. Pega ali uma terapeuta, pega um coach, pega ali enfim, alguém que possa te ajudar, que seja especialista nisso. Eu tenho alunos aqui que eu posso indicar para vocês. Eu fazia isso, hoje eu já tendo a não fazer mais. Né? Eu prefiro indicar aí para os meus alunos, investe nisso, se autoconhece, porque uma vez que você se autoconhece, você vai ter teu público, você vai ter teu produto, você vai ter tua marca e principalmente você vai ter a tua empresa marcada na história do universo. E de onde que eu tirei essa frase? Um carinha chamado Steve Jobs, que começou numa garagem, começou ali sem ninguém entender nada que ele estava fazendo e começou ali também, de certa forma, com uma sociedade que não acreditava no que ele ia fazer. Né? Então ele teve sacadas geniais, mas por quê? Por que ele foi o gênio ali, né? De certa forma? Porque o cara ele acreditou no projeto dele desde lá atrás. Então a mesma coisa que eu recomendo para você. Bruno, eu tenho um cliente, eu tenho dois. Cara, você está melhor do que gente que não tem nenhum cliente. Bruno, eu não tenho nenhum cliente agora. Pô, você está melhor do que gente que nem teve a coragem de começar. Então começa a entender, começa a valorizar o teu processo, o teu caminho, começa a perceber que por mais que seja 1, 2, 5, 10 clientes, você já de certa forma está se desenvolvendo, está crescendo, está evoluindo, tá bom? Sabe qual é o nosso grande malefício hoje? É ficar se comparando o meu ritmo com o ritmo do outro, comparando ali o meu Instagram, o número de seguidores com o seguidor do outro. Cara, isso aqui não resolve nada. O que vai importar para você é a tua estratégia, é o teu nível de desenvolvimento, é o teu nível de entender que você precisa pagar o preço, e às vezes preço não é só dinheiro, é tempo, às vezes você vai precisar dormir um pouco mais tarde, acordar mais cedo, vai sacrificar um domingo para estar estudando sobre tráfego, sobre marketing, sobre vendas, sobre negociação, sobre design, sobre edição de vídeo, edição de imagens, sobre como montar grupos, como falar em público, como fazer uma live. Você vai ter que fazer isso daí, cara. Ou então você contrata alguém para fazer, ou então teu concorrente está fazendo ou vai fazer lá na tua frente, tá bom? Então tenha clareza, pague esse preço, e o preço é o tempo e o preço é essa dedicação, tá bom? Então, olha só, 2 perguntas renderam aí 50 minutos e eu vou encerrando por aqui. Lembrando, pessoal, próxima quinta, episódio 17 do Porto 2107, caso você queira me sugerir algum tema, ou caso você queira conversar comigo ao vivo aqui, me manda a solicitação. Bruno, eu quero conversar contigo, eu quero ter uma mentoria ao vivo contigo. Então vem aqui quinta-feira, 2107, a gente bate papo, eu mentoro você aqui ao vivo. Eu vou fazer eu vou te dar sacadas que você não está enxergando. E eu prometo que tudo que eu te falar aqui, se você aplicar, o teu faturamento aumenta. Fica aqui meu compromisso público com vocês. Por que eu prometo isso? Porque eu tenho segurança do meu produto. E porque eu já te constatei, prova social aí com a galera, com os meus alunos, que realmente funciona, tá bom? Além disso, caso você queira também aprender, né, e aí aulas mais técnicas, aulas mais aprofundadas,
Todo sábado, 8 e 7 da manhã, eu tô lá no YouTube, tá? Não é aqui no Instagram não, é no YouTube. Eu compartilho minha tela e vou lá dar algumas aulas mais técnicas. Sábado agora vai ser o episódio 1, sábado passado foi o episódio 0, episódio 1, com o tema como organizar minha rotina para estudar temas para aprimorar meu negócio digital. Agora vai ser um tema mais técnico, de organização mesmo, gestão de tempo. Cara, não adianta você comprar o melhor curso do planeta se você não se dedicar, não adianta nada. Não adianta você contratar o melhor mentor, o melhor personal, o melhor coach. Se você não se dedica, não adianta nada. Então nem investe, é algo que até falo. Cara, se tu não está comprometido, pega a tua grana e vai fazer outra coisa. Se compromete primeiro, muda o teu mindset e depois a gente conversa, tá? Porque algo que eu ensino muito para os meus alunos é o seguinte: foca as tuas energias em onde de certa forma merece, onde de certa forma você vai ter retorno. Então por isso que às vezes quando eu faço uma mentoria com o aluno meu de 2 horas e meia, por que eu faço tudo isso? Porque cara, o cara merece, o cara entendeu, o cara ele se dedica, o cara tem resultado, o cara me traz resultado aqui, o cara mostra aqui, Bruno, olha o que aconteceu, e o cara me traz aqui, por exemplo, realizações de sonhos que ele teve. Bruno, meu sonho era comprar uma moto, meu sonho era quitar minha casa, meu sonho era comprar um carro, meu sonho era casar, meu sonho era levar minha esposa para não sei para onde. Então tá aqui, ó. Então olha só como é interessante, esse é o grande resultado. Mas por que os caras fazem isso? Porque eles são comprometidos, porque eles são disciplinados, porque eles são de certa forma maduros para entender, né, toda essa jogada aqui do digital. E principalmente são caras que entenderam o seu propósito de empresarial. Eles não estão aqui só para ganhar dinheiro, eles estão aqui para deixar uma marca mesmo na história. E é algo que eu já falei muito aqui, né? A forma como eu penso a minha empresa não é só para mim, não. Eu penso para deixar para o Heitor, para a geração dele, para a geração, enfim, próxima. E esse é meu compromisso social. Então, se algum dia alguém me perguntar, Bruno, o que você faz para a sociedade? Eu formo os melhores empreendedores digitais para que eles também repliquem uma sociedade melhor. E esse é o meu propósito de vida, daqui até lá para frente, até quando eu conseguir aqui ter vitalidade aí, e sanidade mental para aguentar esse negócio aqui, tá bom? Então eu te vejo na próxima quinta-feira ou te vejo sábado, 8 e 7 da manhã. Não perde a aula do Preparatório Estratégia Digital. Inclusive tem um grupo no Telegram, lá eu posto lá as informações, links e tudo mais, material extra. Então caso você seja um fã de estratégia digital como eu, entra lá na minha comunidade do Telegram, 100% gratuito. Você baixa lá o Telegram e eu vou mandar ali as informações. E calma, eu não mando informação todo dia não, eu mando ali esporadicamente 2 ou 3 vezes. Não vai ser um grupo que vai ser chato, não vai ser um grupo que você vai ficar, ai meu Deus, ele tá mandando coisa de novo, não aguento mais, eu tenho um monte de grupo. Não, o meu grupo realmente vale a pena você participar, porque eu entendo essa questão, eu entendo que você também precisa de outros momentos para você se dedicar à sua vida, tá bom? Então, caso você queira participar, me chama aqui no direct, ou caso você esteja ouvindo esse episódio no podcast, no YouTube, comenta aí, entre em contato, que eu adiciono você na nossa comunidade. Um abraço, pessoal, e até a próxima, até sábado no YouTube, ou até quinta-feira no Instagram, aqui no episódio 17. Um abraço a todo mundo que ficou até aqui. Tira um print, comenta aqui, pô, esse cara é bacana, eu gostei dele, ele é meio louquinho lá e fala bacana. Comenta aí, chama mais gente para cá. Agora o nosso trabalho aqui é fazer esse negócio crescer. Todo trabalho, de certa forma, projeto, todo produto que é bom, a gente tem que fazer levar e fazer crescer. Então, esse, de certa forma, é o meu pedido para vocês. Se você gostou desse tema, vai lá, comenta com alguém, compartilha, pega meu link do Instagram e compartilha com alguém. Vamos fazer essa parada crescer. Eu tenho certeza que esse negócio vai crescer, porque eu faço isso com a maior dedicação do planeta. Eu estou dando o meu melhor aqui. O Bruno só dá o melhor para quem paga. O escambau. Eu faço o melhor para todo mundo. Para o 2107, para o Preparatório Estratégia Digital, para a mentoria do Porto, para o meu curso online, para o Infinity, dou o meu melhor para todo mundo, porque tudo que eu faço, eu gosto de entregar o meu melhor. E onde que eu me inspirei para fazer isso? Tem um carinha chamado Ayrton Senna, e cara, ele é o que toda vez que eu estou cansado, toda vez que eu estou pensando em fazer minha boca, eu penso no Ayrton Senna. Olha que louco, é inspiração para mim, né? Porque eu vi o cara correndo ali quando eu era criança, e eu fiquei, cara, realmente, se ele falou, tá falado, eu vou fazer essa parada também. E aí é o meu recado final. Tudo que você faz com a maior dedicação possível, dá o teu melhor, tá? Ai, Bruno, eu não sei fazer o vídeo melhor hoje. Calma, daqui a um ano você vai fazer. Ai, Bruno, eu não sei falar tão bem assim. Calma, daqui a um ano você vai fazer. Olha meu vídeo lá de 2017, cara, eu gaguejava, parecia um robozinho, mal falava. Hoje já tô com outra performance. Daqui a um ano eu vou estar mais ainda, porque eu tô todo tempo me dedicando à minha melhoria contínua. Então a mesma coisa para você, tá bom? Você vai melhorar, você vai aprimorar, e assim,
Vende a tua verdade. Tua verdade vai fazer você crescer muito. Foca na tua verdade, tá? Sem esqueminha, sem ficar aqui maquiando nada. Foca na tua verdade, que eu garanto que você vai faturar mais. Então é isso, pessoal. Boa noite e até o episódio 17. Tchau, tchau.